My Dragon System, capítulo 69. Um velho amigo. Gary rapidamente se virou para ver o que estava atrás dele, mas o Minotauro já estava balançando o punho em sua direção. Gary conseguiu levantar a espada a tempo de bloquear o ataque. Embora ele tenha conseguido bloquear o ataque, foi inútil. Gary foi enviado voando tão longe que nós já nem podíamos mais vê-lo. Enquanto Gary estava voando pelo ar, ele conseguiu lançar seu cristal de luz no chão em nossa direção. A situação era horrível. Gary foi lançado para fora do alcance da luz, perdendo-se na escuridão. Era difícil para nós dizer o quão ferido ele estava. Felizmente, Gary jogou a luz no meio da câmara, permitindo-nos pelo menos ver onde a besta estava. Um nível rei era muito difícil para nós agora. Mesmo com nós 4 juntos, havia pouca chance de derrotar a besta. As condições da iluminação do lugar eram uma desvantagem para nós, e minha habilidade de olhos do dragão era inútil também. O Minotauro de repente virou a cara em nossa direção. Sem nos dar tempo para pensar, ele começou a avançar. Monk e eu rapidamente usamos nossa habilidade de movimento pelas sombras, para nos esquivar e nos esconder do Minotauro. Quando nos viramos, notamos que Jasmine não havia dado um único passo. Ela estava coberta de suor e congelada de medo. "Jasmine, sai daí!" Monk gritou. Jasmine conseguiu sair do seu choque inicial a tempo e viu o Minotauro tentando agarrá-la. Mas era tarde demais. O Minotauro agarrou ela com força em sua mão e começou a apertá-la. O som de seus ossos estalando podia ser ouvido através da câmara. Seus gritos eram quase ensurdecedores. Então eu vi uma pequena figura saltar para a mão do Minotauro, e com 2 adagas, ele cravou-se bem nas costas das mãos dele. Foi Monk. Eu não podia acreditar que a pessoa que estava mais assustada de todos nós já havia se movido para salvar Jasmine. O Minotauro soltou Jasmine, fazendo com que ela caísse no chão. O enfurecido Minotauro se concentrou agora em Monk. O Minotauro começou a atacar Monk, mas Monk era muito rápido e ágil para a criatura, esquivando-se e evitando todos os ataques. Jasmine ainda estava no chão. Parecia que ela estava muito ferida para se mover. O Minotauro parecia estar ficando cada vez mais frustrado em não acertar Monk. De repente, ele parou de atacar Monk. Agora, entre seus 2 chifres, parecia que pequenos raios de eletricidade estavam se formando. A eletricidade entre seus chifres começou a ficar cada vez maior. Nesse momento, Gary apareceu da direção de onde foi atirado. Seu braço esquerdo estava completamente deformado, torcendo-se de uma forma que não era natural. Definitivamente estava quebrado. Ele gritou: "Cuidado! É um ataque elemental! Vaza daí, Monk!" Monk atendeu ao aviso de Gary e imediatamente correu em nossa direção. Por alguma razão, parecia que enquanto a besta estava juntando sua eletricidade, ela era incapaz de se mover. Ao mesmo tempo, todos nós tivemos a repentina percepção de que Jasmine ainda estava deitada no chão a apenas alguns metros de distância do Minotauro. Ela definitivamente ainda estava ao alcance do ataque do Minotauro. Jasmine percebeu que o Minotauro estava preparando seu ataque. Ela tentou o seu melhor para rastejar em nossa direção. Com uma expressão de pânico, Gary tentou apressadamente salvá-la, mas Monk se meteu em seu caminho. "Temos que salvá-la!" Gary exclamou. "É tarde demais! Você quer fazer que todos nós morramos?" Monk gritou. Gary sabia que as palavras de Monk eram verdadeiras, mas não pôde evitar xingar-se de como se sentia fraco. A eletricidade agora tinha parado de se acumular entre os chifres da besta e agora estava saindo de todo o seu corpo. Vendo Jasmine rastejando desesperadamente para longe, a besta começou a se mover em direção a ela. Ele ergueu ambas as mãos e as jogou no chão. Com um som de trovão estrondoso, poeira e pedras foram atiradas para todos os lados. Foi como se um raio tivesse acabado de atingir o chão. Quando a poeira finalmente baixou, pudemos ver o Minotauro parado em uma cratera de cerca de 4 metros de largura. "Onde está Jasmine?" Gary gritou. "O corpo dela deve ter se reduzido a pó", disse Monk, lutando para conter as lágrimas. "Jasmine está bem", eu disse. Monk e Gary então se viraram para mim e notaram um lobo gigante de pelo preto ao meu lado. O lobo era do mesmo tamanho de um tigre adulto e tinha um grande chifre na testa. Então os 2 notaram outra coisa. O lobo atualmente tinha Jasmine em suas costas. "Como? Por que essa besta mágica está nos ajudando?" Monk se perguntou.
Enquanto o Minotauro ainda reunia seus poderes elétricos, convoquei Noir para o meu lado. Agora não era hora de guardar segredos. Eu precisava usar minha força total se houvesse ao menos uma chance de sairmos daqui vivos. Não há tempo para explicar. Vocês só têm que saber que está do nosso lado. Noir, leve Jasmine para algum lugar seguro. Noir correu rapidamente para uma distância segura. Deitou Jasmine com cuidado e voltou rapidamente para o nosso lado. O Minotauro ainda tinha eletricidade pulsando em seu corpo, o que significa que se aproximar ainda era perigoso. Eu vou prender sua atenção. Vocês precisam se esconder por enquanto, e quando for a hora certa, use todo o poder que puder para matar essa coisa, eu ordenei. Você viu o que fez com o chão? Você não vai conseguir nem chegar perto, disse Monk. Apenas confie em mim. Os dois então desapareceram nas sombras, enquanto Noir havia fugido para algum lugar para se esconder também. Atualmente, a atenção do Minotauro estava toda voltada para mim do jeito que eu queria. Comecei a reunir Ki dentro do meu corpo. Era o máximo que eu já havia reunido antes, mas não seria o suficiente. Gostaria de implementar o seu mana? A última vez que usei mana, quase resultou na minha morte. No entanto, eu estava muito mais forte agora. Com a adição de mana, o tamanho do Ki aumentou. Em seguida, ativei o máximo de células que pude em minhas mãos, tornando-as o mais duras possível. O Minotauro então avançou em minha direção com a intenção de me dar uma cabeçada. Sua velocidade era absurda. Parecia que as propriedades do raio também haviam melhorado as suas estatísticas físicas. Então, quando o Minotauro estava a 30 centímetros de mim com seus chifres prestes a perfurar meu rosto, agarrei os 2 chifres com toda a força que pude. Incapaz de conter a imensa força e impulso do Minotauro, continuei a ser empurrado para trás. Os relâmpagos estavam constantemente percorrendo meu corpo, enviando ondas de dor intensa. Mas eu sabia que não importa o que acontecesse, eu não podia soltar de forma alguma. O Minotauro avançou até que finalmente meu corpo se chocou contra a parede. Isso fez o Minotauro parar de se mover. Agora, todos, ataquem!